Olá, olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Espero, meninos e meninas, que vocês estejam bem, né? Se cuidando por causa dessa Covid. Então, vamos lá para mais uma aulinha, né? Hoje nós estamos falando da crise do segundo reinado, né? Do reinado de Dom Pedro II. Na última aula nós falamos de um dos motivos que vai levar à crise, que foi o fim da escravidão. Nessa aula vamos falar da Guerra do Paraguai, que também foi um acontecimento no governo do Pedro II, do segundo rei, né? Da nossa história, e que vai levar à crise, né? Ao fim da monarquia no Brasil. Vamos entender. A Guerra do Paraguai, compreender as causas e as consequências de um dos maiores conflitos da América do Sul. Uma das causas também da crise, um dos motivos, né, da crise do segundo reinado, como eu acabei de falar. Então, Guerra do Paraguai, 1865 a começou antes até, 1864 a 1870. Ou seja, gente, foi um longo período de guerra, né? Quando você conta 6 anos de guerra, pensa, 6 anos de guerra é um longo período de guerra. Então, vamos lá, o Paraguai antes da guerra. Desde a independência do Paraguai, em 1811, os governos desse país começaram a atuar de modo diferente dos outros países da América Latina. Então, a gente vai ter uma guerra aí do Paraguai, presta atenção, Paraguai um contra 3, tá? O Paraguai contra Brasil, Argentina e Uruguai. Então, vamos entender como é que era o Paraguai antes dessa guerra. O Paraguai, ele conseguiu a independência em 1811, e o que significa isso? Significa que teve uma realidade bem diferente do Brasil. O Brasil, depois de 9 anos, vai conseguir a sua independência, mas totalmente diferente. Teve que pegar dinheiro emprestado da Inglaterra, né, para poder pagar Portugal, para que o país reconhecesse a nossa independência. Já dependíamos, né, economicamente da Inglaterra, comprando produtos industrializados. Então, tudo isso somado, gente, vai fazer com que o Brasil tivesse uma economia de dependência, de dívidas, né? O Paraguai já foi tudo diferente. Estimulou uma política socioeconômica voltada para os interesses da maioria da população, o que promoveu o desenvolvimento do Paraguai. Para isso, o que o Francia, né, José Gaspar Francia fez? Foi o primeiro presidente, né, do Paraguai. Isso é importante. O Paraguai não adotou monarquia, eles não tiveram reis. Ao contrário do Brasil, que depois da independência nós tivemos reis, Dom Pedro II, primeiro e Dom Pedro II. Lá eles adotaram república, né? Então, como os Estados Unidos já tinham feito. Então, o primeiro presidente da república foi o Gaspar Rodrigues de Francia. Para isso, ele distribuiu terras improdutivas e construiu inúmeras escolas. Segundo alguns cálculos, em 1840, o Paraguai praticamente já não tinha analfabetos. Pensem nisso, pessoal. Enquanto no Brasil, a maior parte da população era escrava, negra ou branca pobre, que não tinha direito à educação. Quem estudava naquela época? Só rico. Enquanto o Paraguai já investiu em educação, quase não tinha analfabetos, fez uma reforma agrária, distribuiu terras, coisas que o Brasil até hoje não fez. Então, Francia morreu em 1840 e seus sucessores, Antônio Carlos Lopes e o filho dele, Francisco Sono Lopes, que foi o terceiro presidente da República, buscaram romper o isolamento comercial do Paraguai, fazendo-o participar do mercado externo. Então, vamos lá. Aqui é o Paraguai. Olha, se você observar o Paraguai na América do Sul, ele está ali espremido, ele está no meio da América do Sul, ele não tem saída para o mar. Então, ele está ali fazendo, né, fronteira com a Bolívia, com o Brasil e com a Argentina. Então, ele não tem saída para o mar. Então, o Solano Lopes, né, que foi o terceiro presidente quando estourou a guerra, ele queria que o Paraguai tivesse uma saída para o mar. Então, esse aqui é o mapa da América do Sul. Então, quando você olha aqui, tem o Brasil, né, que ocupa praticamente quase 50% do território da América do Sul, o Paraguai, que é esse rosinha aqui espremido, a Argentina, que é o lilás, e o Uruguai, bem pequenininho aqui, né, que na época do Dom João VI, ele foi até anexado ao Brasil, né, mas depois ele conseguiu se desvincular do Brasil territorialmente e até decretou a independência, se tornou Uruguai. Então, a gente tem Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, né? Que são como é que eu posso dizer? Os participantes, né, da Guerra do Paraguai. Deixa eu ver se eu aumento esse mapa aqui. Bom, vamos entender essa guerra, né, a partir das chamadas... Deixa eu aumentar aqui para que vocês possam ver melhor. Aí, tá vendo? Brasil,
né, que ocupa quase que 50% da América do Sul, Paraguai, aqui espremidinho, Uruguai, pequenininho aqui, e a Argentina. Então, são esses países aqui que vão se envolver na chamada Guerra do Paraguai. Na verdade, vai ser o Paraguai contra Brasil, Argentina e Uruguai. Então, vamos lá para as causas, né? Vamos entender bem as causas, porque aí a gente vai desenvolvendo o raciocínio. Tentar falar o mais rápido possível para o vídeo ficar pequeno. Então, vamos lá, causas da guerra. Para alguns historiadores, o desenvolvimento do Paraguai contrariava os interesses dos industriais ingleses, que preferiam os países latino-americanos como consumidores de seus produtos industrializados, como o Brasil era, né? Consumidor dos produtos industrializados da Inglaterra. Então, o Paraguai já fez uma história diferente, né? Ele conseguiu um desenvolvimento econômico que não necessitava desses produtos industrializados da Inglaterra. E a Inglaterra era uma potência. Então, a Inglaterra não via com bons olhos o desenvolvimento do Paraguai, tanto que ela vai financiar a Guerra do Paraguai. Essa situação gerava uma situação desfavorável ao Paraguai, já que não dependia economicamente da Inglaterra. Havia também outro motivo, a disputa pelo controle dos rios. Então, quando você pensa que naquele tempo não havia estradas, os meios de transporte eram através dos rios. Então, os países queriam controlar os rios, né? No caso do Brasil, ele usava o Rio Paraguai para sair aqui do Mato Grosso, tá vendo aqui o Mato Grosso? Ele pegava aqui esse vermelhinho aqui, que é o Rio Paraguai, só que aí os navios brasileiros tinham que passar dentro do Paraguai, e aqui eles desviavam para chegar aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, essa era a rota mais rápida para sair do Mato Grosso e chegar aqui no Rio Grande do Sul, porque as estradas, né, aqui por dentro do Brasil eram muito ruins. Então, o Solano Lopes começou, então, a implicar com essa questão dos navios brasileiros, né, passarem por dentro do seu país. Bom, e aí você tem outro motivo, né? Além disso, havia uma série de interesses políticos e territoriais, né? Quer dizer, todos os países, né, desse período aqui, né, gente, eles lutavam para exercer o domínio na região. O Brasil queria exercer a liderança na região, a Argentina queria exercer a liderança na região, o Paraguai também agora, né, com desenvolvimento econômico, queria exercer a liderança na região. Então, vai ter uma disputa política até interna, um país interferindo na política interna do outro. E aí, o que vai acontecer? Essa disputa por interesse também político também passava por interesse de territórios, porque naquela época não havia fronteiras definidas. Então, quer dizer, não havia, igual a gente vê aqui no mapa, né? As fronteiras definidas. Naquela época não havia fronteiras definidas. Então, um país sempre queria aumentar o seu território partindo para cima do outro, né? Então, uma das causas, disputa por território, disputa por terra, disputa por questões políticas, né? Então, essa é uma das causas aí também uma das causas da Guerra do Paraguai. Então, disputa pelos rios, a Inglaterra não via com bons olhos o desenvolvimento do Paraguai e o controle dos rios, quer dizer, e uma série de interesses políticos e territoriais. Então, a guerra começa, então forma-se uma tríplice aliança, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, né, a tríplice aliança, e aí começa a guerra quando o Solano Lopes apreende, né, aprisiona um navio brasileiro, Marquês de Olinda, que navegava pelo Rio Paraguai, e também manda os seus soldados invadir Mato Grosso. E aí os outros países, né, começaram a ficar com também receio da expansão do Paraguai e se unem ao Brasil contra o Solano Lopes. Então, o resultado do conflito. Como é que foi uma guerra longa? Como é que o Paraguai sai da guerra? Gente, o Paraguai, boa parte das batalhas ocorreram em território paraguai, então ele vai ter o seu território, né, as suas terras anexadas pelos vencedores. Então, o que é isso, terras anexadas? O Paraguai perdeu o território tanto para o Brasil quanto a Argentina, e metade da população paraguaia morreu. Além da questão da economia, né? Então, você tem, o país passava por um desenvolvimento de modernização, e aí você tem tudo isso desmontando, né? A crise econômica, né, do Paraguai. Como é que o Brasil saiu da guerra? Cerca de 40 mil soldados morreram, né? Muita morte de soldados. Dívidas brasileiras aumentaram, porque o Brasil teve que pegar dinheiro da Inglaterra para entrar na guerra e teve que pegar dinheiro emprestado da Inglaterra depois que saiu da guerra, porque saiu com a economia abalada.
e aí o exército também vai ter aí um movimento do exército contra a própria monarquia. Então, a gente tem aí crise econômica do Brasil, morte de soldados, né, mas anexou o território paraguaio. Então, aí, a gente tem a questão que a guerra durou muito tempo. O Brasil achava, né, a Tríplice Aliança achou que ia, né, Brasil, Argentina e Uruguai acharam que ia vencer o Paraguai facinho, só que o Paraguai foi bastante valente. E aí, quando começaram a ter que repor, a necessidade de repor homens para o exército brasileiro, aí não tinha mais, né? E aí, o que vai se contar? Com a população masculina negra, escrava, né? Que tinha muitas pessoas negras escravas no Brasil. Então, começaram a recrutar os escravos para participarem da guerra. E qual a motivação para isso? Dando alforria, né? Indenização do governo, não se sabe ao certo quantos escravos receberam alforria para lutar na guerra. Tipo assim, ó, você está livre. Você vai para a guerra, você está livre, mas você não sabe se vai voltar livre para poder, né? Gozar você não sabe se você vai voltar livre para gozar dessa liberdade. Então, tem até uma imagem aqui da época mostrando isso, né? Um soldado negro. E aqui embaixo tem duas imagens também desse período. Essa primeira aqui, ela vai mostrar justamente uma revista brasileira fazendo uma crítica ao Solano Lopes, né? O Solano Lopes aqui, que era o presidente do Paraguai, com a cabeça de um indígena, né? De um popular da região do Paraguai, e em vários crânios, né? Então, quer dizer, a revista brasileira criticava o Solano Lopes pela morte de várias pessoas, porque ele insistia na guerra. Enquanto isso, uma revista paraguaia critica o Brasil também. Olha aqui, mostra o alto comando do exército brasileiro, inclusive o imperador, que era o Dom Pedro II, com cara de macaco. Quer dizer, uma referência racista, né, ao exército brasileiro. Por que uma referência racista ao exército brasileiro? Era comum quando o exército brasileiro chegava, porque tinha grande participação de negros, né, falar assim, lá vem um exército de macacos, né, por causa da existência de uma grande quantidade de negros no exército brasileiro. Certo, pessoal? Então é isso aí. Guerra do Paraguai, faça as atividades, tá bom? E eu vou corrigir na próxima aula. Beijinhos, fiquem bem, fiquem com Deus e se cuidem.